Uma questão importante é sobre o tabagismo no paciente do consultório. Atuar sobre o tabagismo é uma função de todo profissional de saúde, sendo o médico um elemento importante na detecção do tabagismo e no enfrentamento dessa doença que é o tabagismo. Uma doença que tem um CID específico e que promove não só uma dependência química, como um risco aumentado para doença cardiovascular, doença pulmonar, respiratória, crônica, obstrutiva, e uma série de anormalidades vasculares e que levam o indivíduo a uma redução importante na sua sobrevida e na sua qualidade de vida. Portanto, frente a todo paciente que chega no consultório, a questão número 1, depois de identificar o seu problema central, é a presença ou não do tabagismo como um fator de risco importante e definir uma estratégia é fundamental. Todo paciente deve ser orientado para a necessidade de parar de fumar, a necessidade de buscar uma assistência médica para que nós, profissionais, possamos estar definindo se esse indivíduo vai conseguir apenas com orientações não medicamentosas ou se realmente ele vai precisar de um suporte medicamentoso para parar de fumar. Indivíduos que apresentam uma alta carga tabágica, uma história de múltiplas tentativas sem sucesso, que tem definitivamente uma adição alta, em que a necessidade do cigarro já surge nas primeiras horas, logo ao acordar, esse indivíduo é um indivíduo que a chance de precisar de utilizar de uma estratégia farmacológica aumenta muito. Mas a base é justamente nós tentarmos envolvê-lo numa estratégia não medicamentosa para a cessação tabágica, já que todos os medicamentos têm efeitos colaterais e representam a segunda opção no tratamento do paciente tabagista. Nós temos tido sucesso com a utilização das drogas que disponibilizam nicotina para esse paciente, então a suplementação, seja por goma, discos e, mais recentemente, o uso nasal de nicotina, é possível nós ajudarmos em muitos pacientes. Essa estratégia já pode ser utilizada até mesmo em pacientes que saem da fase aguda do infarto agudo do miocárdio. Um segundo grupo de drogas são drogas que atuam na saciedade, têm várias ações sobre dopamina no sistema nervoso central, tem efeitos antidepressivos como a bupropiona, que tem uma contraindicação importante, que é a história de convulsão. E por último, a verascrina, que é um medicamento que efetivamente reduz as taxas de recaída após a sua introdução e que promoveu um avanço no tratamento farmacológico antitabágico. Nós temos dois pontos importantes aí. O primeiro é que essa droga na mulher é mais complexa, a sua utilização, e o risco da verascrina poder promover algumas alterações, principalmente em pessoas depressivas, de um risco de piora de depressão, suicídio, que deve ser olhado com atenção pelo médico. Portanto, é um alerta que o FDA lançou recentemente e que todos os médicos, ao introduzir essa classe de droga no seu paciente, devem evitar em pessoas que tenham uma história de depressão ou algum transtorno mental e, portanto, podem ser utilizados com muita cautela e, idealmente, se nós buscarmos uma outra estratégia, é recomendável nos pacientes tabágicos com história de doença mental. Portanto, hoje, o ponto importante é que temos soluções para enfrentar o tabagismo. Precisamos aumentar o seu reconhecimento. Muitos pacientes ainda vão ao consultório do clínico,
do cardiologista e não é perguntado a ele sobre a presença do tabagismo. E lembrar sempre que existe um tabagismo passivo, que também promove risco de doença cardiovascular, doença respiratória e aumenta o risco de câncer. Portanto, uma sociedade livre em tabaco é hoje um compromisso que o Ministério da Saúde no Brasil vem colocando como uma prioridade e que no mundo inteiro se observa um grande engajamento numa sociedade onde o tabaco seja proscrito. E o grande ponto é justamente evitarmos os jovens, os adolescentes de hoje a terem contato com o tabaco. E eu posso dizer para vocês, esse ainda é um desafio importante, já que com todas as oportunidades terapêuticas de intervenção, nós conseguimos muitas das vezes manter um paciente livre do tabaco, 1 em cada 3, a gente consegue ao longo de um ano ter sucesso com a estratégia não farmacológica e farmacológica. Portanto, nós temos ainda muito a evoluir nesse campo. Estratégias multidisciplinares, suporte psicológico pode auxiliar e muito, e o grande ponto é justamente a sua detecção e o enfrentamento, como se isso não fosse simplesmente um fator de risco, mas sim uma doença a ser detectada, tratada e prevenida.